Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um encontro com o Evangelho. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, vão entrando, eu vou fazer uma leitura de abertura do nosso trabalho de hoje. A mensagem de hoje, ela é de Joana de Ângeles, do livro Receitas de Paz, psicografado pelo Divaldo e editado então pelo Espírito de Joana de Ângeles. A mensagem diz o seguinte: entrega-te a Deus, confia em Deus, dá-te a obra de Deus em todos os instantes da tua vida. Tormentas que desabam, empecilhos que surgem, situações que se complicam. Confia em Deus. Entregue a Deus, confiando em Deus, dando-lhe a vida. Deus se manifestará através dos anjos guardiães, infatigáveis, que seguem contigo, fiadores prestimosos da tua reencarnação, que te não permitem carregar um fardo acima das tuas forças. Se caíres, levanta, eles te esperam. Se recuastes, recomeça o avanço, eles te distendem braços. Se o desânimo se assenhorou dos teus sentimentos, abre-te a eles, e estímulo poderoso te movimentará os membros hirtos, permitindo que prossigas na tua marcha luminosa. E se acaso um testemunho mais áspero se te apresentar desolador, amesquinhante, lembra-te de Jesus, que no momento extremo da cruz, a Deus entregou o Espírito, ensinando-te a confiar em Deus, a entregar-te a Deus doar a tua vida através dos teus guias espirituais. E com essa mensagem de Joana de Ângeles, nós abrimos então o encontro do Evangelho dessa segunda-feira. Vamos fazer a nossa oração de início do trabalho. E nesse momento, eu convido a todos para lembrarem do belo jardim da Casa Espírita Joana de Ângeles, maravilhados pelas nossas flores, pelo nosso céu, que possamos nos unir à espiritualidade trabalhadora daquela casa e orar, pedindo a boa influência da espiritualidade para que possamos juntos vibrar pelo nosso orbe terrestre, vibrar por todos aqueles que sofrem e unidos neste momento, buscando a reflexão do Evangelho, que possamos abrir os nossos corações para a mensagem de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Com essa oração, então, iniciamos este nosso momento de encontro com o Evangelho. O nosso tema de hoje é a fé humana e a fé divina. Esse é o título de uma das duas instruções dos Espíritos do capítulo 19, com o título A Fé Transporta Montanhas. Este capítulo começa com uma passagem do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino.
que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos outros curar, expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No Evangelho de Jesus, sempre quando Jesus curava e atendia aquelas pessoas que o procuravam, ele sempre dizia algo parecido como: a tua fé te curou. Ele não dizia eu te curei, ele não dizia o Pai te curou, ele dizia a tua fé te curou. E esta é uma reflexão muito importante, porque ele traz para nós esse poder. Ele traz a ideia da nossa fé. E este capítulo 19 do Evangelho, ele é dedicado a refletir, a pensar, a trazer ferramentas para que nós possamos entender o que é a fé. A fé é um sentimento, mas é também uma ação. A fé, com certeza, é algo que a nossa linguagem, aqui neste orbe, neste momento da nossa evolução, ainda não tem condições de descrever. Por isso, muitas vezes nos falta condições de explicar o que é exatamente a fé. Dentro desse capítulo, Kardec faz diversas reflexões que nos trazem ferramentas para começar a construir um entendimento um pouco melhor, mais profundo sobre esse sentimento. E especificamente, nessa instrução dos Espíritos, a fé humana e a fé divina, os Espíritos trazem uma reflexão que não é assim tão difícil de ser entendida, mas que certamente é muito mais difícil de ser praticada. Num dado momento, eles dizem o seguinte: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Então aqui a gente já consegue entender que a fé é humana quando ela está impulsionada para tudo aquilo que faz parte do universo da carne. E ela é divina quando o seu impulso vai para tudo aquilo que faz parte da esfera do espírito, guiado para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, parece algo simples, mas percebemos que ainda na nossa imaturidade espiritual, praticamos muito mais a ideia da fé humana do que da fé divina. Dentro dessa reflexão, da busca por esse entendimento, nesse capítulo, Kardec fala: a fé verdadeira se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, aqui a gente pode entender que este sentimento, ele começa a ter um caráter mais divino do que humano, primeiramente quando ele se coloca humilde frente à criação divina. E aqui nós podemos entender como que um grão de mostarda pode mover uma montanha. Porque primeiro, o grão de mostarda precisa se colocar no seu lugar humilde de entender que ele é minúsculo frente à montanha gigantesca. Mas que maior do que ele e maior que a montanha é a criação divina. É o divino que criou tudo, que harmoniza tudo. É este equilíbrio que é muito maior do que eu, do que vocês, do que o grão de mostarda ou que a montanha. E que se de fato
é lícito e é justo ao grão de mostarda mover esta montanha, ele deve impulsionar este seu desejo, este seu sentimento a Deus. E aí então praticar a fé divina, a fé que move montanhas. É esta fé que Jesus queria em seus companheiros e é esta fé que os espíritos que trouxeram essas instruções aqui do capítulo 19 estão tentando nos mostrar. Uma fé que se coloca humilde frente a Deus. E uma fé que se impulsiona sempre pelos bons sentimentos, pelos bons objetivos. E entrega esse pedido à espiritualidade superior, às boas companhias espirituais, a tudo o que é divino. Dentro dessa ideia, Kardec faz mais um outro apontamento. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então aqui a doutrina espírita traz algumas ferramentas para que a gente comece a entender o mecanismo concreto onde o grão de mostarda pode mover esta montanha. Nos traz o entendimento do magnetismo, do fluido universal. E então a gente começa a entender de que forma tudo isso opera. E assim como este próprio capítulo nos diz, é através do entendimento das coisas que construímos uma fé cada vez mais robusta, uma fé menos vacilante, porque ela está construída sobre alicerces que podemos racionalizar, entender, e isto nos traz um conforto para que possamos crer. Então é uma crença que não é cega, e esse capítulo fala muito sobre isso. O Espiritismo e toda a literatura espírita nos traz muitas ferramentas para que possamos construir essa fé robusta. No livro da Gênese, Kardec, quando fala sobre os fluidos, no item 12, ele traz um apontamento importante. A potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixe ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestigiador. E aqui esse é um puxão de orelha que o livro da Gênese nos traz. Muitas vezes, essa nossa fé humana, ela é movida pedindo que Deus funcione tal qual como um mágico, como aqui o texto nos coloca, fazendo então para a gente mágicas, né? Realizando os nossos desejos. E nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que a criação, ela tem uma harmonia, ela tem um equilíbrio, ela é regida pelas leis do universo e que os nossos pedidos, eles não estão acima dessas leis. Novamente, voltando ao que o texto anterior nos coloca sobre a ideia da humildade. A verdadeira fé, ela é humilde frente ao divino, ela é humilde frente à criação. E aqui, então, nós percebemos que muitas vezes, pela nossa maturidade espiritual, nós temos uma fé humana que pede, que faz pedidos à espiritualidade, que quer que os seus desejos, que entendemos como justos, sejam simplesmente atendidos. E isso nem sempre acontece, né? O entendimento que a doutrina nos traz sobre o equilíbrio das coisas, sobre ação e reação, nos faz entender um pouco desse mecanismo. Mas, infelizmente, quando estamos dentro de um processo, principalmente quando ele é de sofrimento, sofrimento físico, um caso de doença, né, um ente querido, muitas vezes pedimos e quando não somos atendidos,
somos abatidos por uma negatividade. E essa negatividade, muitas vezes, ela afeta a nossa fé. Nós passamos a duvidar, nós duvidamos da justiça divina, nós duvidamos que estamos sendo ouvidos quando oramos. E isso faz parte da nossa imaturidade, isso faz parte do estágio evolutivo em que estamos, porque se já tivéssemos entendido todos os mecanismos da fé divina, não estaríamos encarnados aqui neste orbe, estaríamos em outros mundos, onde a fé divina já está largamente aplicada. Estamos aqui justamente para entender esse processo, para passar por experiências da carne que nos façam entender os mecanismos da fé, e por isso vacilamos, por isso duvidamos, quando os nossos pedidos não são prontamente atendidos. E muitas vezes, nesse processo, duvidamos e a fé fraqueja, a fé vacila e ela se vai. E dentro desse acontecimento, Kardec diz ainda no texto da Gênese: a fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, e por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que, oprimida, comprimida, se levanta de novo, logo que a banham os raios do sol. Então aqui ele já nos traz uma figura quase poética dessa planta que busca pelos raios do sol, por essa planta que está lá, está viva e quer crescer, né? Quer buscar o florescimento, os raios de sol divino. E nesse momento nós podemos entender que muitas vezes é o que acontece conosco. Em momentos difíceis como este, em que toda a humanidade está vivendo, muitas vezes somos abatidos por essa dúvida, a nossa fé vacila. Quando vemos os nossos entes queridos adoecerem, quando vemos a falta de respeito, de empatia ao sofrimento dos outros, tudo isso que estamos passando enquanto coletivo, muitas vezes nos abatemos, muitas vezes perguntamos por que isso tudo acontece. Mas, quando olhamos para o todo, quando conseguimos encontrar aquela inspiração divina, parece que um sentimento simplesmente ressurge no nosso peito. E isso é o divino, porque temos que entender e relembrar o tempo todo de que nós somos frutos da criação divina e, como tal, carregamos em nós a centelha de Deus, a vida que Ele nos deu. E por conta disso, estamos conectados a Ele o tempo todo. Mesmo que no momento de incredulidade, de negação, ainda assim fazemos parte dele. E Ele nos toca, mesmo que sem querer, mesmo que num momento onde não estávamos nem pensando em Deus, Ele encontra meios de nos inspirar a fé novamente, tal qual essa planta, quando encontra os raios de sol que Kardec nos diz. Quando, por exemplo, estamos num momento de sofrimento, mas, sem querer, escutamos o canto de um pássaro. E o nosso peito parece que se abre, mesmo diante do sofrimento, para aquela beleza, para a beleza da natureza. Quando olhamos um céu estrelado, quando nos deparamos com uma obra de arte que nos emociona, quando temos uma oportunidade que simplesmente surge de ajudarmos alguém, quando recebemos uma palavra amiga de um companheiro, estes são os momentos em que o divino nos toca, em que Deus nos diz: lembre-se que você faz parte de mim e que eu estou em ti, e fortalece a nossa fé. Um dia desses, na minha varanda, eu olhei para um vaso velho que tinha um já esquecido cactus. E eu olhei com um pouquinho de atenção e ali eu vi
uma flor, uma belíssima flor amarela, que desabrochou, sem ninguém esperar que ali ela estivesse. E mesmo naquele cactus já meio velho, rachado, ressecado, ali tinha uma bela flor amarela. Naquele momento, Deus estava me dizendo que eu fazia parte dele e ele estava em mim. E são nesses momentos em que a esperança cresce dentro de nós. E como nós ainda somos muito pequeninos frente ao divino, essa esperança é a primeira face da fé. É a esperança que faz com que essa fé cresça. Primeiramente, ela será uma fé humana, mas tudo bem, já é a fé. Temos que pensar, bom, a minha fé ainda é humana, ela ainda tem muitos erros, muitas falhas, mas eu estou no caminho para uma fé divina. Eu estou trabalhando, eu estou caminhando neste processo. A caminhada é longa, meus irmãos, por isso estamos aqui e estamos juntos, porque todos nós precisamos percorrer este caminho. Então, que deixemos a esperança crescer em nosso coração, mesmo diante de todas as dificuldades, que deixemos com que uma flor toque nosso coração, com que uma palavra, a natureza, que possamos enxergar o divino e permitir que o divino haja em nosso peito. Novamente, na instrução dos espíritos da fé humana e da fé divina, a espiritualidade nos diz o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então aqui a espiritualidade está nos lembrando que carregamos dentro de nós esse germe e que cabe a nós, e com todas as ferramentas que a espiritualidade tem nos oferecido, fazer com que esse germe desabroche. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, Kardec diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. E aqui então Kardec nos lembra de que se temos fé no futuro, se confiamos na justiça de Deus, se nos lembramos de tudo aquilo que Jesus veio para nos ensinar, devemos confiar que todos os nossos sofrimentos não são fruto da maldade, não são fruto de um Deus mau ou um Deus vingativo, como em outros tempos a humanidade já pensou, já imaginou. Pelo contrário, todos esses sofrimentos fazem parte de um equilíbrio, fazem parte da ação e da reação. Isso não diminui a dor dos nossos sofrimentos, mas acalenta o nosso coração quando conseguimos compreender que não estamos sós e que fazemos parte de algo maior. Nos dá força para conseguir passar por esses sofrimentos, porque entendemos que é a partir destas experiências que crescemos, que aprendemos, que passamos a ser mais empáticos, caridosos com o sofrimento alheio, que buscamos Deus para nos consolar. Esse é o caminho. Que, lembrando dessas palavras de Kardec, possamos passar a orar por auxílio, por força, por paciência e não simplesmente pela cura ou pela graça dos nossos desejos. Que possamos pedir à espiritualidade amiga que nos auxilie a passar pelos momentos difíceis, olhando para o quadro maior da situação,
não focando apenas no nosso sofrimento, mas olhando que ele faz parte de um todo e que ele é pequeno frente a tantas outras maravilhas que encontramos na espiritualidade, na natureza, aqui mesmo nesse orbe, não só de coisas ruins vivemos, que possamos buscar sempre a inspiração nas coisas boas. Deus está em todas elas. Neste capítulo 6, o Cristo Consolador, temos uma instrução dos Espíritos do Espírito de Verdade, e ele nos diz o seguinte: o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. É muito importante que sempre lembremos destas palavras do Espírito de Verdade, o Deus bom, o Deus grande, que está aqui, que está em tudo, que anima todas as coisas. Não estamos sós e não estamos lançados à nossa própria sorte. Fazemos parte de todo um mecanismo que foi criado e feito, impulsionado pelo bem, pelos bons sentimentos. E que assim podemos, com esperança neste futuro, com esperança nessas leis divinas, construir essa nossa fé, a fé robusta e divina. O Espírito de Verdade continua e diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, juntos, exercitando o amor pelos nossos irmãos, buscando a instrução para fortalecer o nosso entendimento, para que juntos possamos construir não apenas uma existência na carne melhor, mas uma existência coletiva melhor. Que possamos amai-vos uns aos outros, como Jesus nos disse, que possamos vibrar pelo coletivo, pensar em todo o orbe terrestre, lembrando sempre da criação divina. Somos todos parte de Deus, somos todos parte da mesma criação. Nesse momento, eu lembro da leitura de abertura da mensagem de Joana de Ângeles, que diz: entrega-te a Deus, confia em Deus, dá-te a obra de Deus em todos os instantes da tua vida. Tormentas que desabam, empecilhos que surgem, situações que se complicam. Confia em Deus. Isso é muito importante, confiar em Deus. Confiar que mesmo sem a gente conhecer os seus mecanismos, mesmo sem a gente conseguir entendê-lo por completo, que possamos confiar, que possamos entender que este mecanismo está, sim, guiando as nossas vidas, e que nós estamos aqui com possibilidades de construir algo melhor, de construir o Evangelho que Jesus nos deu, que Jesus não apenas falou sobre, mas que Jesus agiu, praticou, exemplificou. Que nestes momentos de tanta dor e sofrimento, que possamos perceber que está no Evangelho o acalento para os nossos sofrimentos, para as nossas dores. Eu trago aqui, já na conclusão da nossa reflexão, um texto que está no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, acerca do Espiritismo, que diz o seguinte: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes
para perceberdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nessa experiência. Porém, não sereis ditosos se não tornardes a viver neste globo por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sobre as vossas vistas? Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem que do Cristo ele renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Santo Agostinho. E com estas palavras do Santo Agostinho, chamando-nos a trabalhar, a construir esta obra que tem como pedra primeira o Evangelho de Cristo, que possamos juntos construir um mundo diferente, impulsionados na confiança de que Deus está em todas as coisas, de que Deus anima tudo e nos impulsiona ao bem, ao amor, à esperança, à caridade. Que lembremos disso nesses momentos difíceis, porque é agora que isso faz a diferença. É nos momentos de sofrimento como os que passamos hoje, que crer em Deus, que crer profundamente que Deus aqui está, que vamos juntos conseguir superar as dificuldades e coletivamente passar por mais essas provações. Convido todos agora, inspirados por essas palavras do Evangelho, inspirados na figura de Jesus, que possamos fechar os nossos olhos e imaginar o orbe terrestre, todo ele. Que possamos juntar as nossas orações à espiritualidade superior e rogar a Deus que ilumine todas as almas encarnadas e desencarnadas neste orbe, que ilumine especialmente os irmãos que desencarnaram e que estão acometidos por esta pandemia, que ilumine as pessoas que têm as possibilidades de melhorar essas nossas respostas à pandemia, as pessoas que têm o poder de melhorar a vida dos seus companheiros, que a espiritualidade possa iluminar as suas mentes e encher os seus corações. Que possamos, neste momento, pedir que o orbe seja envolvido em amor, em caridade e em muita fé. Que a humanidade construa um caminho da esperança, a fé divina. Que assim seja, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus esteja vivo em nossos corações e em nossas ações. Que assim seja.